Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui, é um prazer estar gravando esse podcast do Zero ao Empreendedorismo. Podcast esse que vai transformar, podcast esse que vai restaurar e podcast esse que vai ajudar muitas pessoas. E para isso, nós estamos hoje aqui gravando com nada mais, nada menos do que Bruno Santana. Meu Deus, irmão, obrigado. Eu que agradeço pelo convite, meu irmão. Muito obrigado por esse momento, muito obrigado por esse privilégio de estar aqui com você. Galera, vou falar um negócio para vocês. Hoje o que vai acontecer aqui é surreal. Nós estamos aqui hoje com nada mais, nada menos com esse Bruno, e ele vai contar um pouco para a gente aí a jornada. E a gente vai bater um bate-papo. Aqui é um ping-pong, aqui é uma conversa entre amigos, entre pessoas especiais. Brunão, conta pra gente aí como é que você chegou, como é que foi a sua jornada até aqui, meu irmão? Perfeito. Primeiramente, quero agradecer pelo convite, Moisés. Você é um cara extraordinário. E sejam muito bem-vindos todos vocês que, de alguma forma, não sei se vai ser durante o dia, à tarde ou à noite, mas eu falo algo para você. O momento que essa mensagem, esse podcast chegar para você, preste atenção, né? Não é sobre o Bruno aqui, não é sobre o Moisés, mas a mensagem que a gente pode carregar aqui e, em poucas palavras, pode transformar. Foi assim que aconteceu comigo, Moisés. Você pediu para falar um pouquinho sobre mim, né? Eu tenho hoje 35 anos e parece que, se eu for falar tudo a minha história, parece que eu sou um ancião. Meu Deus, Bruno. Mas, resumidamente, sou Bruno Santana, empresário, hoje da Connection On, e também faço o RP, que são Relações Públicas, dentro de uma instituição extraordinária, que é a I3 hoje. Mas nem sempre foi assim, né? Há 4 anos atrás, nesse mesmo ambiente onde a gente está aqui em Alphaville, São Paulo, eu vim só com a roupa do corpo e um sonho. Uau. Né? E hoje eu sou pai, né, da Giovana Rafaela, que hoje tem 9 anos, da Emanuele, de apenas 2 anos, que são frutos de um relacionamento de 17 anos com a minha esposa, onde eu entrego um grande mérito de tudo que eu sou hoje, que é a Amable. Ela vai assistir esse vídeo uma hora ou outra, então eu costumo dizer, Moisés, que ao lado de um grande homem sempre existe uma grande mulher, e tudo que a gente vem vivendo hoje, de alguma forma, foi porque a minha esposa, ela acreditou em mim antes de mim mesmo. Meu Deus, isso é forte, né, Bruno? Isso é muito interessante. Eu sempre sigo essa mesma linha de raciocínio. Hoje a gente tem a Maria Eduarda, a coisa mais linda desse mundo, casado com a Priscila há bons, longos anos, muito feliz com esse resultado. E a Priscila, juntamente com a gente vem nesse mundo do empreendedorismo, né? Do zero ao empreendedorismo. Ô Bruno, você contou um pouquinho aqui sua trajetória, mas me diz aí, você falou que hoje você é empresário. Isso. E como é que é essa questão do empresário para você? Você acredita que esse mundo é um mundo complexo, fácil de se lidar, é um mundo difícil? O que você entende sobre esse empreendedorismo? É um mundo para loucos e para poucos, né? Eu acho que muito é dito hoje que você tem que empreender, se você não empreender não vai prosperar. Eu acredito nisso, mas eu preciso trazer algo, Moisés. Até você se adaptar ou se aperfeiçoar isso, você tem que mudar a tua mentalidade. Eu acho que o segredo está na questão da mentalidade. Por exemplo, nem sempre eu iniciei como um empresário, dentro da minha própria empresa primeiro. Eu tive a mentalidade de empreender no CNPJ de outras pessoas. Então, eu sempre tive essa visão empreendedora, olhando como um empresário, mas dentro da empresa de outras pessoas. Então, eu acredito que não é um mundo fácil, mas fala para mim o que é fácil hoje. Então, eu acredito que empreender você precisa de ter um pilar muito importante, que é a coragem. Legal. A coragem de você tomar essa decisão e entender que a parada não é sobre você. Quando você pega a responsabilidade de ser um empresário, um empreendedor, você tem que entender que você vai impactar
muito mais vidas, né? Então, pessoas, famílias, elas estão nesse ecossistema de impacto. Então, é isso que a pessoa ela tem que analisar primeiramente, se é para ela, tem que ter clareza. Legal. Né? Porque a gente entende que a questão de empreender ela vai ter sempre duas vertentes, ao meu ver. Servir, né, com o serviço ou produto. Então, as pessoas elas têm que entender demanda, entender mercado, entender o que ela tem de especial ou diferenciado que ela pode entregar através de um serviço ou um produto. Perfeito. Então, ou seja, para a gente impactar, a gente precisa impactar com consciência. Com certeza. A gente precisa não é simplesmente eu vou sair hoje e vou me aventurar. Porque o que eu vejo, tá, Bruno? Eu vejo que hoje, infelizmente, a gente tem alguns amigos empresários. E esses nossos amigos empresários, eles simplesmente colocam o carro para rodar, mas eles não se preocupam com algumas questões do carro. Eles não se preocupam se ele simplesmente precisa trocar o óleo, olhar o pneu, olhar a calibragem, e simplesmente colocam esse carro para rodar. Só que o que acontece? Mesmo esse carro sendo zero, vamos pensar que hoje você abriu a sua empresa hoje é 0 quilômetro, bala. Só que o que acontece? Mesmo ele sendo zero, você precisa tomar alguns cuidados. Você precisa olhar a calibragem, você precisa pôr gasolina, você precisa fazer a manutenção. E nossos amigos empresários, que eu vejo hoje, que eles não fazem isso. Por esse motivo, Bruno, que a gente tem essa questão do empreender com cuidado. A gente tem do zero ao empreendedorismo, porque hoje a gente tem um trabalho bem legal que a gente mostra para os empresários que como ele toma conta do negócio dele, como que ele cuida. Porque você não concorda comigo, Bruno, que é muito fácil eu simplesmente andar no carro? Total. Na verdade, a gente quando era jovem, a gente não via a hora de tirar a carteira só para... Mas a dirigir a gente já sabia bastante, né? Mas antes de aprender a dirigir, você tem que entender algumas técnicas, entender onde fica tal coisa, onde conecta a chave, onde acelera, onde troca a marcha. O que eu vejo que existe alguns empresários que eles ainda não se profissionalizaram. Legal, eles estão ainda numa posição de amadorismo. E está tudo bem. Agora, isso não vai realmente fazer você prosperar com isso. Então, eu acredito que tem alguns perfis, né, de empreendedores, Moisés. Um exemplo. Quantas vezes que a gente vê um grande potencial, vamos falar assim, um piloto, né? Vamos. Um grande potencial em uma pessoa e a gente consegue falar, até compartilhar, olha, você pode ser um grande empresário, empreendedor, você é criativo, você é isso. Porém, o perfil dele, um pouco mais estável, impede dele tomar algumas atitudes. Em contrapartida, tem aquele outro perfil... Meu Deus! Que o cara é doidão. Ele está para frente, ele é executor, ele vai fazer o negócio acontecer, só que ele faz sem processo. E isso também impede dele ir até... Esses dois perfis vão impedir desse profissional, desse empresário, chegar até a linha final. Tanto por procrastinar em pegar o carro, acelerar, quanto só acelerar, não saber se o combustível vai chegar até o fim, se os pneus estão bem calibrados, como você mesmo mencionou. Então, o que eu acredito que todas essas pessoas elas precisam ter? Um direcionamento. Olha só que interessante a gente falar isso. Quando a pessoa ela se forma, você é um advogado, correto? Sim, sim. Você também tem formação em advocacia. Perfeito. Quando a pessoa ela se forma como advogado, ela se forma como um médico, né? Ela se forma em várias áreas. Existe uma faculdade hoje que vai ensinar o empresário? Não existe isso. Ele tem que estar lá na linha de frente. Mas hoje, ao seu ver, Moisés, como que esse profissional ele poderia ser instruído para que possa evitar algumas coisas para ele acelerar, escalar os negócios dele? Hoje existe alguém ou algum ecossistema que possa ensinar esse cara, tanto que está iniciando, quanto que a pessoa que já está no mercado e quer escalar? Nossa, bem interessante. Foi como eu disse para vocês, aqui é um papo
Aqui é um bate-papo de amigos que nós joga um para o outro e aí a gente vai somando forças. Isso é bem interessante. Hoje nós temos uma mentoria, Bruno. Hoje nós temos uma mentoria que é a do Zero ao Empreendedorismo. Essa mentoria, o que ela faz hoje com os empresários? Ela pega na sua mão. A gente pega na sua mão e a gente trabalha junto com você sobre isso. Bruno, você tem que observar isso da sua empresa. Você tem que observar a carga tributária da sua empresa. Você precisa fiscalizar a sua empresa. A gente muitas vezes olha assim, ó, não, quem fiscaliza a minha empresa é só o ente federativo. É só o Estado, o município. Não, você tem que ser o órgão fiscalizador principal. Por quê, Bruno? Esse projeto, Deus não deu para mim. Esse projeto Deus deu para você. E quando Ele deu para você, Ele jamais Ele gostaria que você... Bom, não, vem comigo, Bruno. Ó, vamos lá. Olha aqui isso. Você falou que você tem algo importante da sua vida. Algo importante da sua vida é suas filhas, não são seus filhos? Correto. Você daria seu filho para mim, Bruno? De jeito Eu chego e você fala, Bruno, me dá seu filho agora. De forma alguma. Por quê, Bruno? Porque é muito importante para mim. E aí, por que você dá sua empresa para mim, então? Uau. Você está entendendo? Uau. Por que você, se Deus te deu esse sonho, se Deus te deu esse projeto de empresa, de empresário, de transformar a vida das pessoas, porque não é só a sua que está em jogo, é outras pessoas também. Dali, daquele momento seu, você está transbordando na vida de outras pessoas. Então, por que você delegaria e fala, ó, é seu, a partir de hoje, está aqui a minha empresa, cuida dela para mim? Uai, ela então não tem importância para você? Qual que, para você, Moisés, qual que tem sido, vamos dizer assim, os 3 passos, o que realmente esse empresário hoje, ele erra ao entregar para uma outra pessoa, através de, talvez, a gestão, ou na questão de contabilidade? Qual que está sendo o grande erro hoje que você vê, que são até pessoas que te procuram para você ajudar a solucionar uma dor ali? O que mais vem, esses 3 primeiros pontos que você observa que existe nessa jornada do empreendedorismo? Lá a gente identifica vários pontos, tá? Mas os pontos principais aí que eu posso trazer para ti, nesse bate-papo nosso aqui, ó, é a confiança. A confiança no próximo. Forte. A confiança no próximo. A palavra diz muito claro, maldito o homem que confia no homem. Uau. A palavra diz muito fácil isso pra gente. Maldito o homem que confia no homem. E quando a gente é menino, a gente age como menino. E quando a gente é adulto, a gente tem que começar a agir como adulto. Então, quando você confia no próximo, você simplesmente está delegando. E a nossa mentoria, o nosso trabalho, o nosso projeto, a nossa parceria é trazer um nível de consciência para o empresário e falar, deixa eu te falar um negócio. Volta lá atrás. Pensa lá atrás, aonde estava a sua jornada, de onde você veio e aonde você está hoje. Você não pode se permitir em confiar ao próximo algo que é seu. E é muito importante você falar que delegar não é delargar. Às vezes a pessoa, o empresário, ele entende que, olha, eu tenho que te entregar porque eu preciso fazer outras coisas, porque eu sou empresário. E ele delarga, e ele não fiscaliza, ele não acompanha, ele não entende, não cria um processo nisso, né? Qual que é os 3 pilares? Crescer, prosperar e transbordar. Ok. Crescer, prosperar e transbordar. Como é que você cresce? Você cresce delegando? De maneira alguma. Você cresce vivendo. Você experiência, cresce aprendendo. vivência. Quanto mais você erra, mais experiência você tem. A experiência não significa o número do seu CNPJ tá lá de 1985 ou não. Então, o seu CNPJ pode ser de ontem, mas significa que lá atrás você já viveu muitas coisas. Exatamente. Primeiro você cresce, depois você prospera. E como é que você vai prosperar? Do momento que o seu crescimento estiver na base. Quando você pensa em árvore, você não pode pensar em fruto, você tem que pensar em base. Rega a terra, faz tudo bonitinho, aí você cresce. Você prospera com o galho. E aí você transborda como? Com os frutos. Porque aí é processo. Esse processo, só que é simples falar, né? É a mesma coisa. Pai, Filho e Espírito Santo. A vida é tríade, né? Tríade. Você pensa,
Eu posso cuidar da minha vida espiritual e não cuidar da minha vida sentimental? Não, é tudo ligado. Moisés, com essa mesma linha de raciocínio, eu trago, com a experiência, né, vivida, 3 pilares que foi essencial para eu sair do amadorismo para ir para o profissionalismo. O empresário, ele precisa ter uma boa gestão. Se você não tem em vista nisso, Perfeito. né? Porque Fato, você não precisa aprender sabendo, conecte, cole com quem é bom. Grandes empresas, eles contratam CEOs que têm experiência avassaladora para poder trazer aquela visão de gestão. Potencializar. Então, primeiro passo, o tripé que a gente está falando, né, a tríade de uma empresa, para mim, é você ter uma boa gestão, um bom jurídico, um bom advogado, um bom jurídico e contabilidade. O que eu vejo gente fechando as portas hoje por uma simples fato de não entender a questão dos impostos, que hoje aqui no Brasil a gente sabe complicado. Que é uma dos países que mais elevada. Exatamente. Então, só de você ter essa blindagem, você consegue ganhar estrutura para você fazer e avançar. E você vê, e dentro dessa questão da carga tributária, Bruno, é só questão de ajuste. Às vezes, só está uma questão de ajuste no seu CNPJ. Moisés, olha só o que você está falando. Compartilha para o pessoal que vai assistir esse podcast as fases que você indicaria, porque muitas vezes a pessoa está ouvindo agora, ela está querendo ser encorajada para fazer essa transição de carreira. O que você orienta? Como que a pessoa ela inicia? PJ, e-mail, essas referências que pode ser às vezes até um bicho de 7 cabeças para alguns, mas para você é bem simples, né? Porque você também tem essa expertise na área de contábil. O que você sugere, até a questão de cargas tributárias, como que eu faço? Entrega o ouro para o empresário que está ouvindo aqui agora. Na vida a gente somos eterno estudante. Pelo fato da gente ser eterno estudante, por isso que a gente tem aqui. E já aproveitando aqui, vou presentear uma pessoa especial aqui com esse livro. Bruno, aqui é o nosso livro. Caraca. O Estudante, o Início. O que significa o estudante, o início? Nós temos que estar estudando. Nós temos que estar aprendendo. Essa pergunta que você veio trazer agora, a gente... Quero passar aqui para você, Bruno. Gratidão, muito honrado. A gente veio, no decorrer da vida, entendendo isso. Entendendo que você precisa sempre estudar. Como? A gente é formado em finanças, e depois, logo na sequência, a gente foi para a questão do direito, e hoje, pós-graduado em direito tributário, essa questão toda. Só que o que me ensinou? A vida. A dor do próximo. Muitas das vezes, quando você vai abrir o seu negócio, você simplesmente anda com o carro. Você não se preocupa quanto que aquele carro vai trazer para você. Eu quero comprar ele hoje, eu vou lá, compro. Tá, e aí? Você tem PVA, você tem um monte de gestão aí que você tem que olhar. Então, eu abri a minha empresa hoje, eu não me preocupei em registrar um nome, marcas e patentes. Eu não me preocupei em enquadrar a minha empresa no regime correto. Se a minha empresa vai ser MEI, simples, lucro presumido ou lucro real. Eu não sei qual é a diferença deles. Simples. Os dois são simples, MEI e Simples Nacional, os dois são simples. Então, você vai ter que entender qual vai ser o seu faturamento daquele negócio. Naquele momento, qual é o seu faturamento? O que você pensa? E gestão. Se você não tiver um planejamento tributário viável, como que eu vou fazer um planejamento? Moisés, mas eu vou fazer um planejamento tributário do quê? Pois é aí que você tem que fazer. Você precisa planejar no seu período de 12 meses, onde o que você vai viver? O que você vai fazer? Por quê? Porque com o seu planejamento, você vai entender se você vai pagar carga tributária maior ou não. E quando você observa, por exemplo, você já pegou um cartão CNPJ, Bruno, e você observou que você tem um negócio chamado KNAI. Exatamente. O que é o KNAI? O KNAI é o que tem uns numerozinhos lá que vai falar a sua atividade. Essa atividade, ela é o que vai dar margem para você pagar muitos impostos ou não. E, às vezes, a questão de você pagar muitos impostos, às vezes, está no secundário, não no principal.
Às vezes é só questão de Justar. ajuste. Você só precisa ajustar o seu cartão CNPJ. Você tem uma instrução normativa que te regula tudo isso, que te mostra tudo isso. Só que muitas das vezes o empresário ele não quer ler. Pelo fato de ele não querer ler, mas assim, eu não tiro tão a culpa do empresário. Porque a gente veio de um país que não gosta de fazer leitura. A gente não gosta de ler. A gente gosta de ver, mas a gente não gosta de ler. Se a gente coloca, você precisa uma meta, você precisa ler 10 livros em um mês, eu leio 10 páginas, mas não leio 10 livros. 10 páginas no mês não faz sentido. Como é que você quer potencializar, como é que você quer crescer, como é que você quer prosperar e você quer transbordar sem conhecimento? Aí fica mais fácil delegar. Só que aí ficando mais fácil delegar é onde eu quebro. É onde eu sinto a dor do negócio. Existe um período que você acredita que esse empresário ele fica mais maduro e daí é chegada a hora de delegar de uma forma mais coerente, atrativa, para que ele também delegue para as pessoas, porque você falou, né, a confiança. Ao mesmo tempo, ele tem que estar em volta dele pessoas com que ele tenha confiança, né? Mas existe algo que varia ou é padrão para cada empresa essa maturidade, vamos dizer assim, para delegar? Varia de cada profissional, cada empresário para empresário. Tem empresário que ele tem um nível, ele vai ter um nível de aprendizado dele, a curva de aprendizado dele é mais alta. Só que vai ter uns que é mais baixa. Pelo fato de ser mais baixa, ele vai conseguir pegar rápido. Ele vai conseguir pegar o time rápido. Ele vai conseguir crescer rápido. Por quê? Ele teve a gestão na mão dele, ele viu como é que funciona, ele sabe desde o... Pensa assim, quando você abre o seu negócio, você vai falar, eu sou o cara da contabilidade, eu sou o advogado, eu sou o que passa o pano no chão, eu sou o que limpa o banheiro, eu sou o que faço tudo. Beleza, você viveu um momento muito bom. Só que agora não dá mais tempo de você passar o pano no chão. Você precisa dar um passo para frente. E quando ele delega esse passo para alguém, quando o chão estiver sujo, o que ele vai fazer? Então, quando você passa por etapas, você simplesmente explode. E aí, se você não tem essas etapas, você simplesmente implode, porque aí você vai implodir de verdade. Uau! Eu quero compartilhar com você uma experiência de como surgiu a Connect On. Não, presta atenção nisso. Não, vocês não estão entendendo o que vai acontecer agora. Olha isso. Olha só que interessante, Moisés. Lembra que eu falei sobre a importância de você empreender no CNPJ de outras pessoas? Sim. Então, eu trabalho desde os meus 12 anos de idade. O mercado de trabalho ele me possibilitou a quebrar várias crenças limitantes de comunicação. A venda em si foi a grande vivência que me abriu os olhos a um mundo que talvez eu jamais, nos meus melhores sonhos, poderia alcançar. E eu sei que é só o começo, Moisés. Mas o que acontece? Estou eu fazendo a questão de captação, né, de vendas em uma empresa de eventos, aonde que eu era o cara do relacionamento. O comercial ali, que eu me dava muito bem, eu sempre me dei bem com pessoas. Talvez é algo que, isso aqui vai dar um grande corte. Você que está aí olhando ali, anota isso. Você quer empreender, não gosta de pessoas ou não entenda de pessoas, nem entre nisso. Uau, meu Deus. Porque é tudo sobre pessoas. Tudo. Num mercado que a gente fala de B2B, B2C, no final das contas eu entendi que é people to people. Uau. Pessoas sobre pessoas. No final você vai ter que falar ali do seu serviço ou do seu produto para alguém. E isso eu entendi muito rápido, Moisés. Então, eu estava fazendo essa intermediação do comercial, eu tinha os fornecedores, e eu tinha os clientes, mas eu ainda não tinha a estrutura, eu dependia de uma empresa por trás. Até que, dentro de uma oportunidade, na época, um rapaz chegou em mim e falou, Brunão, seguinte, cara, eu amo a forma que você atende, eu vejo brilho nos seus olhos, você é atencioso, só que é o seguinte, você está desenvolvendo para essa pessoa aqui, nesse momento, cara, e não vai rolar, porque eu não
não ter atrito. Porque a mentalidade desse empresário, ele era mais na questão, como que eu posso falar, de entrega do serviço. Vamos falar assim, um pouco mais chucro, né? E esse relacionamento que eu acabei criando me fez eu conectar de forma genuína, que é algo que eu falo muito. Então, ele falou assim, Bruno, mas tem que ser você. Então, eu vou fazer um evento daqui tanto tempo, em tal dia, referente a isso, e eu quero que você faça. Daí que vem a prova. Quando ele me falou isso, eu só falei assim, estou dentro. Estou disponível. Estou disponível. Eu não dei margem pro talvez. Então, as oportunidades será? de você... Exatamente. E a oportunidade de você empreender sempre vai vir sobre uma demanda. A demanda do mercado. No seu ecossistema, no seu ambiente, o que as pessoas elas vêm te procurar, qual que é a solução que elas vêm procurar para você solucionar. Então, fique atento a isso. Então, eu peguei, abracei. E como que surgiu a Connect On? Dentro da negociação, ele falou assim, Bruno, só que eu preciso que você tire nota. Então, eu tinha já o cliente aqui e eu tinha os fornecedores. Mas eu não tinha a estrutura, a empresa. Entendi. Então, foi quando eu construí a empresa para poder honrar, entregar a nota com o meu nome, com a Connect On e tal. Então, a Connect On, ela iniciou já dentro de uma demanda e eu criei ela por causa que eu precisava comprometer com a nota fiscal para estar alinhada. E como é que foi isso para você? Hoje eu vou ter que emitir a nota. Como é que foi isso? Um parto. Porque eu não sabia de nada. Você não me pegou de surpresa. Então, o que eu fiz? Eu fui até um profissional de contabilidade, de confiança que eu tinha. Ótimo. Ele vai ter acesso a todos os seus dados. Então, você precisa ter um bom relacionamento, como que eu falei, com um gestor, com um jurídico, para ver as cláusulas, né, as coisas de contrato. Mais uma vez nós estamos na tríade, né? Mais uma vez. A tríade e o contábil. Então, eu entrei nisso para eu poder fazer o contrato com ele, porque era a minha primeira. Tinha a questão de entrega, tudo certinho. Então, é onde que eu saí do amadorismo, que eu costumo falar, e fui para o profissionalismo. Eu tive que entrar no mercado. E nesse mercado, Moisés, se você não se posicionar, se você não viver as regras desse jogo, desse game, você está fora. Você é engolido, ou pelo leão, ou, né, pela questão tributária, ou por você não estar preparado. Não existe hoje prefeituras ou outras empresas que entendeu o equity, que entendeu o jogo do crescimento, que não vai pedir uma nota fiscal para você, que não vai pedir que você esteja todo regularizado. Deixa eu te perguntar uma coisa, Moisés. Eu sei que o podcast é seu aqui, você me dá essa liberdade? Com certeza. Vou fazer uma pergunta para você. Qual é a empresa mais lucrativa no Brasil? Qual é a empresa mais lucrativa no Brasil? Exato. Eu vou te... Bom, aí vocês vão ter que cortar essa brincadeira agora, hein, Bruno? É o sistema. Eu vou além. Eu vou falar para você. Cara... Você está entendendo? Estou entendendo. Agora ele não tem lastro. Estou entendendo. Ele não tem valuation. Por quê? Porque ele não emite nota. Viu como é? Olha. Ele não emite nota, ele não tem lastro, ele não tem... O chefe, o líder, vamos dizer assim... Vamos lá. Que nervoso disso. Quando a pessoa ela não está satisfeita, eles vão lá e elimina. Elimina. Manda embora, acabou o jogo. Você está entendendo? É uma empresa que gera... bilhões, milhões, muita grana, mas não tem como ser vendida. Então, assim, você sempre tem que pensar que você vai criar a mentalidade de um americano, ele é criar empresas para que ela possa ir para a bolsa de valores, que ela possa ser vendida quando ela tiver no maior número de valuation, entende? Então, você tem que pensar dessa forma. Para que, Bruno, eu não quero vender não, quero deixar para minha família, mas você vai deixar algo super valorizado. Entende? Então, o que eu venho falar? Eu não conseguiria ter algumas oportunidades, acessos e entrega do meu serviço e produto. Só para você ter uma ideia, a Connect On, além de uma empresa que faz a questão de eventos, ela
ela tem um braço de intermediações de negócio. Legal. Que nós estamos há 4 anos e já foi gerado mais de 25 milhões de... Fala um pouquinho para a gente dela. Ó, na verdade, como que eu te disse, era muito amador. Então, eu sempre identifiquei o poder de você fazer conexões, levar transformação. Seja através... e vendas é isso, né? Seja através de você solucionar uma dor ou realizar um desejo, um sonho. Então, eu tive desde pequeno, essa empatia por pessoas. Então, eu converso com o Moisés, identifico quais são algumas dores ou sonhos que ele quer realizar e também pergunto os pontos fortes, quais são as dores e as soluções que você carrega. Então, a gente vai criando um ecossistema sólido, com princípios, valores e, principalmente, integridade de entrega de resultado. Então, a gente vai se fortalecendo e eu vou entendendo. As pessoas que vêm chegando para esse ecossistema, o que ela entrega, e a gente vai fazendo essas intermediações para quê? Para que todos cresçam. Então, dentro disso, no início... Vem cá, Moisés, eu vou pegar na sua mão, vou conectar com o outro e tal, senta na mesa aqui. E sabe o que está acontecendo? Todo mundo estava tomando café, mas na hora de apertar a mão e do negócio acontecer e ter tração, estou falando nessa questão de volume monetário mesmo, ficava só entre as pessoas. Porque eu não tinha um posicionamento, eu não tinha um contrato, eu não tinha uma organização, eu não tinha uma estrutura por trás, eu não tinha uma empresa. Entendi. Quando eu entendi que eu precisava virar o jogo e com esse posicionamento eu poderia sentar numa mesa e agora falei assim, não, agora eu sou empresário e faço de forma real. Ô Bruno, e essa questão, quando você entendeu, que você virou a chave, você parou de jogar o jogo do amadorismo. Você parou de jogar, você começou a jogar o jogo de verdade. Pensa, você parou de jogar naquele time e você começou a jogar um time potencial. Quando que foi isso? A pergunta é, isso depende de idade? Depende. Você fez essa pergunta para mim, eu vou devolver ela para ti. Depende da idade? Depende da consciência? O que depende disso para parar de jogar o jogo do amadorismo e começar o jogo do profissionalismo? Perfeito. O que eu vou trazer aqui talvez vai ser... a gente fala assim, o que você fez para você chegar? Talvez o que eu vou falar aqui é o que você não deveria ter feito para você acelerar os seus resultados. Não caia nesse buraco. Legal, hein? Eu perdi 2 milhões. Uau. Eu fiz uma intermediação de negócios, onde eu tinha uma porcentagem dentro dessa operação, e eu tinha as duas pontas, e eu fui apenas na confiança, conectei 2 pessoas, e dentro dessa conexão, ficou só na boca para fora. Na hora que eles apertaram, depois de 2, 3 meses, o negócio se concretizou, e daí... já estavam feitos porque o intermediador precisava estar lá. Meu Deus. Então, eu aprendi perdendo. Na verdade, a gente não perde, a gente aprende, né? Eu confesso para você que virou minha chave para que isso não acontecesse mais, né? Então, tem algumas pessoas que elas precisam vir pela dor, né? E você veio pela dor. Foi uma dor que eu tive, que eu entendi. Enquanto eu não posicionar, enquanto eu não tiver estruturado, enquanto eu não fazer de uma forma profissional, as pessoas não vão me ver assim. E se não tiver muito bem claro e definido isso, não tem como eu cobrar ou culpar pessoas. Que fique bem claro aqui que eu não estou justificando ou levando essa informação como culpa de outros. Não, o culpado de toda essa situação foi eu, que talvez pela minha ingenuidade, pela confiança que você sempre diz. Agora, Moisés, posso falar algo para você? Claro. Isso não fez eu perder nem a minha essência e nem deixar de confiar por pessoas. Por mais que foi doloroso, eu não deixei de perder a essência e de confiar em pessoas, porque é exatamente elas que vão fazer você passar para o próximo nível. Meu Deus, que lindo isso, Bruno. É incrível saber que você vê, e a gente, pelo fato de a gente já ver muitas pessoas quebrarem, você foi um cara diferenciado. Você é um cara diferenciado. Por quê? Porque você desceu,
mas você com o seu próprio erro, você conseguiu subir. Tem uns que desce lá mesmo fica. Isso que a gente não pode permitir. É isso que a gente não pode deixar. É onde que entra esse aqui, de você ter o coração ensinável e querer entender que, cara, você é apenas um estudante nessa parada aqui. Só não para de estudar, só não para de se conectar com as pessoas certas. Mas, Bruno, como que eu me conecto então com essas pessoas certas? Aí está a chave. Seja a pessoa certa para alguém. Por quê? Porque pessoas certas atraem pessoas certas. Aonde essas pessoas estão? Nos ambientes corretos. Então, você precisa estar em movimento. Meu Deus. Eu sempre, quando eu estava empreendendo no CNPJ de outras pessoas, fui muitas vezes chamado de puxa-saco. Não sei se eu posso falar essa palavra aqui e tal, mas é a expressão brasileira. Mas eu sempre queria estar com quem estava dando resultado. Quem que era a linha de frente. Sempre foi um cara de visão. Por quê? Que o game está ali. Quem que precisava aquilo que eu precisava aprender estava com esses caras e não com a outra galera, e tá tudo bem, que vai bater o ponto de segunda a sexta para ir para a festa na noite ou para o futebol no final de semana. Uau. Que não tem nada, tá tudo bem, só que o meu game desde o começo não foi esse. Esse não era o seu jogo. Então, eu sempre procurei para quê? Modelagem. A modelagem de forma intencional e correta, porque muitas pessoas elas acabam perdendo até o brilho, né? Porque ela está tão focada em outras pessoas que desfoca. É isso. E quando você entende que modelagem é entender a jornada daquele empreendedor, daquele empresário, tudo que você admira, você atrai. Então, você entendeu que ele viveu 10 páginas daquele livro e você está na segunda, você faz a mecânica reversa, entende o seu momento, adapta isso e vai fazendo o seu caminho. E não tem segredo. Ou seja, para isso que a gente tem o papel do mentor. O mentor hoje ele te leva. O mentor hoje ele vai com você. Exatamente. O mentor hoje, o que ele faz? Ele faz a gente sair da figura A para a figura B de forma clara e rápido. Você precisa de alguma forma potencializar isso. Em vez de você sofrer, vai com quem já sofreu. Vai com quem já viveu. É fato. E aí você sai do A e vai pro B e você vive o extraordinário. Brunão, me diz aqui, deixa aqui pra galera aqui, ó. Deixa pra galera aqui. Três dicas, que, cara, aquelas 3 dicas que você fala, ó, você já deu muitas chaves hoje foi surreal. Mas aquela que você falou, ainda não falei, eu vou guardar pro final, que a gente possa entender do zero ao empreendedorismo. Fala 3 coisinhas aí que você pode potencializar o resultado das pessoas. Tenha uma fé inabalável. Meu Deus. Às vezes Deus vai te entregar um sonho que as pessoas que mais te amam, elas não vão conseguir compreender. Tenha paciência com elas, né? Então, muitas vezes você não saia gritando pro mundo. Viva aquilo. Se você tiver o poder de mentalizar e você tiver a coragem de falar e fazer o que precisa ser feito, vai acontecer. Então, primeiro, fé inabalável. O segundo ponto, seja forte e corajoso. Meu Deus. Princípios. Não importa se é difícil. Eu acho que você deve ter a compreensão se alguém fez, você consegue também fazer. Você é capaz de fazer. Se ninguém fez, você pode ser sim a primeira pessoa a ser feita. Então, não existe algo grande sem ter passado pelo processo. Então, seja forte e corajoso. E a terceira ame o processo. Uau. Às vezes eu vejo pessoas querendo coisas muito fáceis do dia para a noite. Deixa eu falar. O dia da noite daquelas pessoas que realmente estão fazendo coisas sérias, o dia da noite teve uma madrugada, muitas vezes com muito choro, muito suor, que não se coloca à amostra. Mas eu tenho certeza que se você persistir, se você entender e curtir a jornada desse processo,
estando com pessoas certas que te comemorem com as suas vitórias, que realmente olhem para você e te admirem. A gente vive numa sociedade de verdade doente na questão de ansiedade, depressiva. Por quê? Porque não está vivendo hoje, não está vivendo o processo, um dia. Então, eu acho que isso não é nem para a questão do empreendedor, eu acho que é para a vida. Se essa pessoa ela entender que viver é empreender, eu acho que muda o jogo da vida dela. Meu Deus, que lindo isso. Bruno, eu só tenho que te agradecer. Eu que te agradeço, irmão. Eu estou muito honrado por estar aqui. Eu estou muito honrado por estar na sua frente. Não podia estar com uma pessoa tão especial que Deus preparou nesse momento. Esse momento é único. Esse momento é diferenciado. Sabe por quê? Porque você é um cara diferenciado. Gratidão. Porque você é um cara diferente. A gente pode ver isso, a gente pode sentir isso. E quando a gente sente isso, pessoas boas querem andar com pessoas boas. Por isso que eu quero andar cada dia mais com você. Porque você é uma pessoa boa. Cara, te amo. Muito obrigado por essa oportunidade. E ó, deixa eu falar um negócio pra vocês. Nunca que isso aqui foi só um podcast. Nunca que isso aqui foi só um bate-papo. Isso aqui foi transformador. E isso daqui pode restaurar a sua vida. Pode impactar a sua vida. Mas é o que a gente sempre fala. Porque eu sou bom? Porque o Vitor, o Bruno é bom? Nunca. É porque nós temos algo em comum. Nós temos o Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Que Deus transforme a sua vida. Que você cresça, prospere e transborde. Bruno, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, meu irmão. Tamo junto. Conta comigo. É nóis.